alguém. Mas veja que eu não estou dizendo que paga algo, como o aluguel, que é uma coisa. Estou dizendo que paga alguém, que é uma pessoa. Por isso a regência desse verbo. Ele pode ser transitivo direto e indireto, como? Algumas famílias não pagam aluguel aos proprietários. O homem não perdoou a dívida aos devedores. Quer dizer, eu faço primeiro, seleciono um argumento, depois seleciono outro argumento, mas aí com preposição. Como assim? As famílias não pagam aluguel, certo? Não pagam aluguel, a gente já tinha visto como é que era essa regência. Quem paga, paga alguma coisa. A alguém. Eu posso pagar alguma coisa a alguém. E eu posso perdoar alguma coisa de alguém. Ou a alguém. Algumas famílias não pagam aluguel aos proprietários, o homem não perdoou a dívida aos devedores. Simples, né? É só você perceber que existe um sentido diferente para cada oração. E o verbo precisar? Tem uma regência só, mais do que uma? Vamos dar uma olhadinha? Ele pode ser transitivo direto. Como? O piloto precisou o local do pouso. Como assim? Ele teve uma precisão. Ele, na verdade, olhou todos os seus equipamentos e foi preciso naquilo que ele fez. Aí é o verbo precisar também, ele foi preciso. Não é precisar de necessitar. Ele foi preciso naquele local do pouso. Atuou com precisão. Eu posso também utilizar esse verbo com outra regência. Ele pode ser transitivo indireto. As crianças abandonadas precisam de carinho. Agora sim, é no sentido de necessitar. Elas precisam de carinho. Necessitam desse carinho. Tem outro sentido. Então, são duas regências diferentes, mas para sentidos diferentes do mesmo verbo. E o verbo preferir, como é que é? Você fala assim, eu prefiro bala do que chocolate? Você fala isso? Eu prefiro bala do que chocolate. Você não fala isso porque chocolate é muito mais gostoso do que bala. Mas você poderia falar o contrário, né? Eu prefiro chocolate do que bala. Está certo isso? Quem prefere alguma coisa do que outra? Só pela minha cara você já sabe que não é, né? Como é que é o correto disso? Vamos dar uma olhadinha na frase? Preferia suco de uva a laranjada. Então, você não prefere do que, você prefere a. Isso é super cobrado no vestibular, fique bem atento. Eu prefiro isso a aquilo, então eu prefiro chocolate a balas, tá? E não do que balas. Prefiro a balas. E o verbo presidir? Qual é a regência desse verbo? Poucos presidiram o congresso. Presidiram ao júri alguns homens. São duas situações diferentes, né? Eles presidiram o congresso, eles estavam presidindo o congresso em si. E o outro ele diz que presidiram ao júri. Quer dizer, é ao júri. Eu tenho uma preposição ali, é a preposição a. É no outro sentido. Proceder. Esse verbo apresenta regências diferentes, mas muito de acordo com o sentido dele também. Veja o exemplo. Tua resposta estúpida não procede. O que eu quero dizer quando eu digo que alguma coisa não procede? Eu quero dizer que ela não faz sentido, isso que você está falando não tem embasamento nenhum. Então ela não procede. Então essa sua resposta simplesmente não faz sentido. Então esse verbo tem esse sentido. Vamos dar uma olhadinha no verbo proceder como transitivo indireto. Muito de nossa cultura procede da África e dos povos indígenas. Agora eu estou dizendo de procedência, da onde vem, origem. Então, não procede, era um sentido. Isso aí não procede, não faz sentido. Agora eu estou dizendo qual é a origem daquilo que a pessoa está falando. Então, a nossa cultura procede da África. Agora tem que proceder de alguma coisa. E o verbo querer? Veja o exemplo. Queríamos um pouco de paz e aquele lugar era ideal. Quem quer alguma coisa. Eu queria um pouco de paz, eu queria um chocolate, eu queria alguma coisa. Ele pode ser também transitivo indireto. Aquela senhora queria muito aos netos, no sentido de gostar, ela queria muito, eu te quero bem. Então ela queria muito aos netos. Aí eu tenho que ter esse a preposição a. Quem quer a alguém. Eu quero a você, porque eu estou te sentindo alguém que eu quero bem. Quero-lhe muito, por isso conte comigo. Novamente estou dando um sentido de que gosto muito de você, quero você bem. Então quero-lhe. Quem quer alguém. Tá? Então é outro sentido para o verbo querer. Mais raro de você encontrar, com certeza. Mas existe esse sentido também. Se você encontrar isso no vestibular, você não vai levar um susto. Você já conhece essa regência. Simpatizar e antipatizar. Sabe a regência? Mas simpatiza e antipatiza com muita gente, né? Transitivo indireto.
Todo o país simpatizou com a ideia da eleição. A classe antipatizou com o novo aluno. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, certo? Eu simpatizo com você. Eu não simpatizo com você, eu antipatizo com você. E o verbo suceder? Ele pode ser transitivo indireto. Os atuais supermercados sucederam aos antigos armazéns de secos e molhados. Ele sucedeu, né? Uma coisa sucedeu à outra. Passou a ser uma coisa nova, não é mais secos e molhados, agora é supermercado. Ele sucedeu ao outro. Quem o sucedeu não teve sucesso, né? Quanto S. Ele sucedeu, não teve sucesso. É aquele que veio depois, não teve sucesso. Sucedera uma catástrofe no México. Agora o sentido não é de transpor a outro, mas é de acontecimento. Então, sucedeu é aquilo que aconteceu no México. Uma catástrofe. É outro sentido para o verbo. E o verbo visar? Visar aparece muito no vestibular. Preste bem atenção. Ele pode ser transitivo direto. O homem visou o alvo e disparou o tiro. Ele visou, ele olhou para o alvo, avistou o alvo e atirou. Ou nós visamos o cheque, quer dizer, passei um visto no cheque. Ele pode ser transitivo indireto. Nós visávamos aos dias de férias. É aquilo que eu desejava dias de férias. Então, nós visávamos a esses dias. Era o nosso objetivo. Então, quem visa, visa a alguma coisa, no sentido de querer, de objetivar. Vamos então agora para a regência nominal. Então, você viu que a regência verbal era a forma que o verbo tinha de se relacionar com os outros elementos dentro de uma oração. A regência nominal é a forma de como o substantivo, adjetivos e advérbios se relacionam com os demais elementos dentro dessa oração. Então, alguns substantivos, adjetivos ou advérbios têm alguma forma peculiar de fazer a sua regência. Eles devem selecionar alguns argumentos, como nós vimos com a regência verbal. Vamos dar uma olhadinha então no nosso primeiro exemplo. O verbo acostumado. Ele estava acostumado a sorrir sempre. Ou ele estava acostumado com isso. Você pode estar acostumado a alguma coisa. Eu estou acostumado a sempre sorrir. Ou eu estou acostumado com alguma coisa. Estou acostumado com você já. Então, são duas regências diferentes para esse nome. Adaptado. Não estou adaptado a trabalhar nesta sessão. Quem está adaptado, né, está adaptado a alguma coisa. É um outro sentido. Aflito. Com ou por alguma coisa. Como? Veja lá. Ficou muito aflito com a notícia. Então, quem fica aflito com alguma coisa ou por alguma coisa. Ficou aflito por receber a notícia. Então, você tem essas duas regências. Alienado. Alienado dos outros, ele vivia só. Então, ele não é alienado com alguma coisa, ele é alienado de alguma coisa. Alusão. O professor fazia alusão à matéria nova. Preciso da preposição a. A alusão obriga você a colocar aquela preposição, porque você faz alusão a alguma coisa. Quer dizer, você pensa em alguma coisa. Analogia. Nós podemos fazer uma analogia com alguma coisa ou entre alguma coisa. Sabe que analogia é um tipo de comparação. Então, veja, eu posso dizer que estou fazendo analogia com fenômenos já conhecidos. Então, a analogia com fenômenos é um tipo de analogia. Eu estou comparando um fenômeno com outro. Quando eu digo não há qualquer analogia entre esses dois fenômenos, eu faço um outro tipo de regência para esse nome. Então, eu posso fazer analogia com ou entre. Apto. Você está apto a alguma coisa ou para alguma coisa? Está apto a fazer natação ou para a natação? As duas regências estão corretas. Quem está apto a manejar o barco, como ali no exemplo, sentia-se apto a manejar o barco, ou o aluno considerava-se apto para os exames. As duas regências são corretas. Constituído. Você pode selecionar constituído de alguma coisa ou por alguma coisa. Veja o exemplo. Um grupo constituído de 5 homens já chegou à fazenda. Posso substituir esse de por. E aí a frase vai ficar: um grupo constituído por 5 homens já chegou à fazenda. As duas regências são corretas. Contemporâneo a ou de. Meu avô era contemporâneo dos seus pais. Quer dizer, vivia na mesma época dos seus pais, né?
Ele era contemporâneo dos seus pais. Pode ser também de alguma coisa. Então, foi um movimento contemporâneo à Guerra dos Farrapos. Pode ser contemporâneo a alguma coisa também. Contemporâneo do avô ou contemporâneo à Guerra dos Farrapos. São dois tipos de regências. Curioso. Era um adolescente curioso das descobertas científicas. Pode ser curioso de alguma coisa ou pode ser curioso por alguma coisa. Eu fiquei muito curioso por saber o resultado da novela, por saber o final daquela novela. Então, a regência pode ser por também. Imbuído. Ele pode ter essa regência de ou em. Imbuído de bons propósitos, procurou o inimigo. Explicava o mundo imbuído nos preceitos religiosos. Nos, você sabe, é em mais os, vira nos. Então, você pode ser imbuído em alguma coisa ou você pode ser imbuído de alguma coisa. Imbuído de alguma coisa é aquilo que você tem como função. Você está imbuído de fazer isso. Quando eu digo que está imbuído em alguma coisa, você está engajado em fazer alguma coisa. Né? Então, está imbuído em um mundo religioso. Incompatível. Você é incompatível com alguma coisa. Então, a incompatibilidade é com alguma coisa. Sua atitude é incompatível com os nossos princípios. Então, não se esqueça dessa regência também. Medo. Você tem medo de alguma coisa ou a alguma coisa? Você tem medo tanto de alguma coisa como a alguma coisa. Veja os exemplos. O medo à morte levou ao desespero. Medo à morte. Não tenho medo da morte. As duas regências você pode utilizar tranquilamente e você vai encontrar também. É muito mais comum você encontrar na oralidade, eu tenho medo de alguma coisa, tenho medo de escuro. E aí você vai encontrar em alguns textos escritos, provavelmente mais arcaicos, eu tenho medo à morte. Passível. O projeto é passível de modificação. O ser humano é passível de erros. Então, passível é sempre passível de alguma coisa. Preferível. Mesma coisa lá do verbo preferir, o nome preferível também tem uma regência com a preposição a. O amor é preferível ao ódio. Veja a preposição, a alguma coisa. Alguma coisa é preferível a outra. Então tem que ter aquela preposição a. Transversal. Na rua transversal à minha havia um bar. Transversal a alguma coisa. Uma rua é transversal a outra rua. Vizinho. Você é vizinho a alguma coisa ou de alguma coisa? Moro no prédio vizinho ao dele. Ou estavam no quarto vizinho do meu. As duas regências são possíveis. Vamos dar uma olhadinha nos erros mais comuns para que você evite na hora de redigir a sua redação, que é muito importante no vestibular, e na hora de marcar a alternativa correta dentro da prova de língua portuguesa. O primeiro deles é mau cheiro e mal-humorado. Não se esqueça do momento de você utilizar mal com L e mal com U. Mal com L é o oposto de bem e o mal com U é o oposto de bom. Como é que você sabe na hora de utilizar um outro? Substitua. Então, mau cheiro. Eu diria que é bem cheiro? Não, né? Eu digo que é um cheiro bom. É diferente, não é? É bom, não é bem. Cheiro bem? É bom. Então, teria que ser o mal com U. E mal-humorado. Ele é bom-humorado ou ele é bem-humorado? Ele é bem-humorado. Então, aquele mal ali tinha que ser com L. Mas como é que eu faço para lembrar que mal com L é bem, mal com U é bom? Eu vou te dar uma dica e você não vai esquecer. Lembra daquela frase, a males que vem para o bem? Males, com L, obviamente, vem para o bem. Você já sabe que o mal com L é o oposto de bem. E aí, você já sabe que mal com U é o oposto de bom. Já ficou fácil, você nunca mais vai esquecer. Promete? Vamos dar uma olhadinha em outro erro bem comum. Há 10 anos atrás. O que está errado nessa frase, professor? Eu sempre utilizo. O que está errado? Se é há 10 anos, aquele A com H, eu já estou dizendo que é 10 anos que já se passou. Por que eu coloco aquele atrás ali? A troco de que você coloca o atrás ali? É redundante. Então, é há 10 anos ou foi 10 anos atrás, sem aquele A. Então,
Então, cuidado, você não pode juntar esse A com o atrás. Você fala assim, não faz mal. Só não escreva assim e não marque essa alternativa como correta no vestibular. Entrar dentro, outra redundância. Se você entrou, obviamente, foi dentro. A gente não entra fora, a gente entra sempre dentro. Então, cuidado com essa redundância. Venda a prazo. Qual é a regra para a gente colocar crase? Você lembra? Crase só vai em palavras femininas. Prazo é palavra feminina? Prazo é uma palavra masculina, é o prazo. Então não pode ter aquela crase. É vendas a prazo sem crase. Primeira coisa que você olha antes de colocar uma crase. A palavra é feminina? Se não é, nossa, que maravilha, não precisa colocar crase. Esqueça a crase. É venda a prazo sem crase. Quebrou o óculos ou vestiu a luvas. Calçou a meias. O que está errado nisso? Ora, óculos é plural, são os óculos. Então, quebrou os óculos. Né? Ele quebrou os óculos. Ou, você está dizendo que os óculos se quebraram sozinhos, quebraram os óculos. Tratam-se de. Trata-se de sempre. Nunca no plural. Trata-se de uma cidade linda. Trata-se de um texto erudito. Trata-se de, não tratam-se de. Não interessa se é plural que vem depois. Esse trata impessoal é sempre no singular. Chegou em São Paulo. Veja, você não chegou em algum lugar, você chega a algum lugar. Então, chegou a São Paulo. Vendeu 1 grama de ouro. Você já imaginou que coisa esquisita você vender 1 grama de ouro? Porque grama é aquilo que tem no chão, aquele verdinho. 1 grama de ouro seria, de repente, você fazer em ouro uma coisa no formato de grama. A medida grama não é feminino, é o grama. Então, é 1 grama de ouro no masculino. Não sabiam aonde ele estava. Aonde significa para onde, no sentido de. Para onde. Você não sabe onde a pessoa está, você não sabe onde, não aonde a pessoa está, porque ela está parada. Você viu que ela está parada em algum lugar. Então, eu não quero saber aonde ela está, mas onde ela está. Cuidado que esse erro é bem comum. Queria namorar com o colega. Você não namora com alguém, você namora alguém. Queria namorar o colega. A temperatura chegou a 0 graus. Aparentemente, nada de errado, né? Só que 0